A equipa que pertence ao Dr. Fatacha teve... Era mais um elemento que, se não fosse a vossa missão, eu acho que certamente está a ir buscar hoje. O trabalho que se iniciou convosco, consigo, o Sr. Verdasca e outros, não é? O trabalho que foi feito com os municípios, não é? Que estiveram aqui no processo. Portanto, esta equipa tem feito um trabalho importantíssimo num percurso que nós estamos a fazer no nosso país. Eu penso que se todos nós olharmos para as coisas que começaram com a equipa da promoção do sucesso escolar, o que vieram a seguir, o que tem vindo, depois da avaliação da tecnologia, há um plano, há uma visão estratégica para a mudança, para a renovação que estamos a fazer. O vosso trabalho tem sido importantíssimo. Passo-lhe a palavra e obrigado por estar aqui connosco. Bom dia. Em termos mais formais, cumpre-me saudar todos, agradecer o convite que foi feito à estrutura de missão para estar presente. Saudar ao Sr. Presidente da Câmara, a Sra. Vereadora de Albergaria Velha, o Sr. Vereador da Educação de Mangualde, demais autarcas aqui presentes, Sr. Diretor do Centro de Formação de Mangualde, muito respeitado neste país pelo seu trabalho e reconhecido, caros colegas, diretores, se me fosse permitido, eu daria um título diferente à minha intervenção convosco, recorrendo ao José Cid. E o título que lhe daria é Ontem, Hoje e Amanhã. Parece que tínhamos falado antes sobre esta questão do ontem, do hoje e do amanhã. Penso que é muito importante, o grande objetivo desta minha intervenção é dar-vos elementos para enquadrarem o caminho feito e para terem no futuro próximo mais dimensões para ponderar quando se tomam opções, porque precisamos de compreender o mundo. Ok? Então, primeira questão, 2009, alargamento da escolaridade obrigatória até ao 12º ano. Porquê é que este slide é particularmente relevante? Porque até ao Portugal 2020, nunca os municípios tinham tido a possibilidade de terem financiamento comunitário para intervirem na área da educação, ao nível recursos humanos, ao nível humano, ao nível de projetos. Historicamente tinham verbas para intervenções físicas em escolas. E, portanto, este quadro comunitário que está a concluir-se é verdadeiramente um marco histórico neste domínio. Abre esta porta que muitos de nós, professores de sala de aula, etc., não tinham isto presente. Depois, no fundo, a assinatura do pacto, que ali está em cima, o desafio que foi feito, e aqui os centros de formação foram determinantes para que as escolas construíssem planos de ação estratégica, e depois o desafio para que os municípios construíssem os seus PCs. E aqui também há muitas situações distintas no país, e só queria salientar que a região centro foi a única em que só foram admitidos PCs de comunidades intermunicipais. Foi um caminho, noutros casos pôde haver candidaturas ou de municípios, ou de comunidades intermunicipais, ou das áreas metropolitanas, mas isto torna a questão diferente. Este é um slide denso, mas basicamente o que é que vos queria aqui dizer? A existência de planos de ação por parte das escolas e a existência de PCs por parte dos municípios ou das comunidades intermunicipais forçou a aproximação, forçou a ligação, forçou o trabalho conjunto entre escolas e municípios. Quem anda como nós andamos pelo país e reunindo quer com escolas, quer com autarquias, percebe que as abordagens que são muito distintas entre si. Mas há este traço comum que é trabalho conjunto. E quando há bocadinho o Sr. Diretor recordava a história da chegada da Academia STEM a Mangualde, importa aqui sinalizar uma outra dimensão, que é esta presença da dimensão autárquica
em muitos casos, estimulou uma visão que não se esgotava na escola e nas necessidades da escola, ou seja, passou a haver uma visão que está acima da própria dinâmica escolar, acima no sentido que vai mais além. Ou seja, há outra perspectiva de ver as coisas. Por outro lado, como houve financiamento comunitário, foram estabelecidos compromissos que, neste caso, o município de Mangualde e a CIM de Viseu e Dão Lafões, ou seja, se não houvesse uma determinada resposta em termos de evolução da própria dinâmica provocada pelo programa, digamos que isso acarretaria devoluções de dinheiro. E com naturalidade, as escolas, no seu trabalho com os alunos, conseguiram alcançar estes resultados, com naturalidade. Muitos que estão nas escolas nunca ouviram falar que objetivamente havia compromissos de melhoria no próprio funcionamento, no próprio alcançar, digamos, dos objetivos propostos. Portanto, foco das escolas, a construção de planos por parte das estruturas autárquicas e entendimento entre ambos, que foi crescendo, geralmente foi crescendo ao longo do tempo. E relembro que isto começou em 2017, na prática. Lá em cima, o título do slide anterior, vou recuperá-lo, o título do slide anterior era Plano Integrado, etc. O título deste slide já é diferente, que é PCE e territorialização de políticas. Ou seja, verdadeiramente, o facto de ter sido percorrido este caminho levou a que progressivamente os responsáveis autárquicos e as escolas fossem construindo caminhos que será fundamental que se traduzam no quê? Na melhoria da qualidade das aprendizagens. E, portanto, acho que é muito importante dizer que, no momento em que estamos em fim de quadro comunitário, sinalizar este conjunto de dimensões, ou seja, abrir-se espaço para inovações. A Academia STEM é um bom exemplo disso. Abrir-se espaço para inovações. Foram-se construindo, de facto, intervenções mais localizadas, porque o plano da CIM de Dão Lafões ou a resposta do município de Mangualde é diferente do plano da CIM do Douro, e as preocupações da CIM do Douro são diferentes por razões óbvias, ou da CIM da região de Aveiro. As realidades são muito distintas e, portanto, é muito importante sinalizar esta dimensão. O facto de ter existido planos de ação estratégica, o facto de existir PCs, fez com que, ao longo do tempo, se fossem construídas soluções, estratégias locais. E sinaliza a questão estratégia territorial. Porque a questão de estratégia territorial é fundamental para respostas adaptadas aos problemas e aos desafios que os territórios vão sentindo. A realidade da Amadora e da periferia de Lisboa é completamente distinta da realidade da Beira Alta, do vosso território. Se há escolas superpovoadas nas zonas metropolitanas, há uma realidade de interior completamente distinta. E mesmo no interior, a realidade de Mangualde será certamente diferente da realidade de Nelas, que está aqui ao lado. E, portanto, importa olhar para esta dimensão e salientar que, neste domínio, surgiram projetos específicos, por via desta articulação escolas-municípios, por exemplo, dirigidos à aprendizagem do português, por exemplo, dirigidos à ciência, e o caso da ciência, ou dirigidos à matemática, e o caso da ciência, a Academia STEM é um exemplo disso mesmo. Isto é, foi um projeto que surge a pretexto da existência dos planos, mas que foi criando as suas próprias dinâmicas, foi digamos, estabelecendo-se no território. Então, vamos ao tempo e às orientações internacionais que temos para hoje. O que é que a ONU, no quadro das questões de política educativa, menciona como fundamental?
primeiro objetivo, no fundo, não deixar ninguém para trás. Verdadeiramente, esse é o primeiro objetivo. Tem que haver respostas adaptadas às singularidades de cada território, mas tem que haver um esforço de cada um dos países, de cada um dos profissionais, cada uma das estruturas, para que os alunos possam ser incluídos no sistema e possam aprender. Segunda dimensão tem a ver, no fundo, com a adaptação à sociedade de hoje. Por exemplo, hoje houve notícias sobre o rankings e, se forem ver, as escolas que estão geralmente incluídas em contextos económicos mais desfavorecidos apresentam resultados mais frágeis, como é evidente. Países que têm menos investimento na educação e menos qualidade dos seus projetos educativos serão países que têm mais dificuldade em terem desenvolvimento, em terem inovação, em terem progresso social. Isto são os objetivos da ONU. Então, aplicando isto à vossa realidade, a ideia do STEM, basicamente, é o que aqui está expresso, que é desafiar os jovens a serem mais informados, a terem mais conhecimento, a desenvolver uma perspectiva crítica, a encontrar soluções, a discutir entre si, e isso é algo que é absolutamente fundamental para que a própria sociedade possa evoluir. Esta dimensão e esta característica que o STEM também coloca em cima da mesa e que é particularmente relevante, que é sairmos da tradicional, a possibilidade de sair da tradicional divisão estanque de disciplinas e colocar a trabalhar professores de disciplinas diferentes com abordagens distintas que se complementam, ou seja, o princípio do STEM desafia o trabalho colaborativo entre docentes na abordagem que é feita com os alunos, e isso é algo absolutamente determinante nas características do projeto, no desafio que lança aos alunos e que tem demonstrado ter um caminho muito interessante e muito importante para fazer. Indo ao caso concreto do vosso caso, eu gostaria de salientar estas três dimensões. Nós estamos num tempo em que a mensagem que os decisores políticos nos dizem falam em quê? Aprendizagens essenciais, autonomia e flexibilidade curricular, perfil dos alunos. Ora, um projeto como o da Academia STEM encaixa perfeitamente nas opções de política nacional. Isto é, a quebra do princípio das disciplinas, tendencialmente, o trabalho colaborativo entre colegas, as abordagens numa lógica de análise, de investigação, de conhecimento partilhado, de construção de projetos comuns, é algo que é particularmente característico deste projeto. Segunda dimensão, é um projeto que surge no âmbito de uma candidatura de CIM, portanto, território, por vontade expressa de uma autarquia dentro desse território, ou seja, a autarquia teve a ambição de criar uma dinâmica própria num projeto que considera relevante para o seu território, o envolvimento da escola de Mangualde, do Centro de Formação de Mangualde, porque para levar isto à prática é importante esta conjunção de vontades, este empenho, a criação de uma equipa pedagógica própria e, no fundo, a construção de uma estratégia de abordagem, digamos, dos problemas. Esta é uma realidade que importa salientar no contexto da Academia STEM de Mangualde. Todo este histórico é particularmente relevante e que levou a esta ideia de um plano estratégico. Considero que é particularmente relevante. Nós estamos muitas vezes cansados da escola. A rapaziada está a começar a ficar um bocadinho mais velha. E às vezes tem menos paciência. Mas é muito importante sabermos para onde queremos ir. E termos uma estratégia, um caminho sobre o que seguir, que escolhas fazer. E esta ideia de um projeto de referência, como é a Academia STEM, ter uma estratégia de intervenção, parece-nos ser determinante. Não perder o rumo. Ter os passos, ir construindo os passos
ao longo do tempo. Pronto, grosso modo, para não estar também isto basicamente refere as mesmas coisas que tinha falado anteriormente. Eu vou deixar, se vocês quiserem depois partilhar com os colegas, terei muito gosto. E passamos para o amanhã, que é já hoje, de algum modo. Passamos para o amanhã. O que é que basicamente nos diz o amanhã? Diz-nos que Portugal aprovou a estratégia nacional relativamente ao próximo quadro comunitário de apoio, o chamado Portugal 2030, que no que respeita àquilo que nos toca mais diretamente, fala de quê? Equilíbrio demográfico, inclusão, desigualdades, digitalização, transição climática, etc. Esta negociação de Portugal com a União Europeia já coloca nos programas regionais aquilo que virá a ser chamado Planos Intermunicipais de Promoção do Sucesso Escolar. Ou seja, deixou de chamar PCE para se passar a chamar PIPS. Ou seja, é fundamental que nós entendamos a referência geral para quando construirmos a estratégia, quando for possível construir a estratégia do PIPS, já seja claro por onde é que podemos ir. O que é que diz o documento oficial aprovado por Portugal ou acordado por Portugal com a União Europeia relativamente a isto? Intervenções em qualificações. Se nós queremos que o país progrida mais, temos que ter portugueses mais qualificados, colmatar déficits estruturais do país, aumentar a ligação entre a escola, todo o sistema de formação e as necessidades das empresas. Ok? O que é que diz mais? O compromisso de Portugal junto da União Europeia, combater o abandono e o insucesso escolar, compromisso de Portugal relativamente à União Europeia, redução para menos de 5% da taxa de abandono precoce. Já estamos por aí. Alinhar no fundo, as questões ligadas ao trabalho da economia, 55% de diplomados com o ensino secundário nas vias de dupla certificação. Portanto, estamos a falar de que o acordo que Portugal fez valoriza a resposta do ensino profissional, ou seja, estamos a dizer que o ensino profissional, no quadro do ensino secundário, vai crescer, vai ter mais peso relativo, sabendo nós que, quando foi retomado o ensino profissional, era uma formação que se concluía aí, diretamente para o mundo do trabalho, mas, ao longo do tempo, Portugal mudou o paradigma. E, ao mudar o paradigma, permite que quem faz ensino profissional também possa ter acesso ao ensino superior. Portanto, esta separação que existia, estes podem ir para a universidade, aqueles não podem ir para a universidade, deixou de existir. E se comprova que muitas das respostas do ensino profissional são respostas conseguidas, então há esta ideia de valorar o ensino profissional e estas vias, reforçar. Eu não sei bem qual é o número agora, mas digamos que não é nenhuma mudança estrutural, no sentido de uma viragem total, mas é um aumento que tem peso. Estes não nos tocam tão diretamente, reforço da aprendizagem ao longo da vida e aumento dos números de jovens que têm acesso à universidade. Também é algo de importante. E também no acesso à universidade, certamente que serão tentadas novas abordagens ao longo dos próximos anos, durante o período de vigência deste quadro. Então, de algum modo, as nossas recomendações. Que sejamos capazes de olhar para o território para além da escola. Porque há questões que são cada vez mais importantes, como ali é dito, por exemplo, particularmente para quem vive no interior, as questões da distância da escola, os tempos que são perdidos nos transportes, a questão
da diversidade de respostas, que é uma questão muito sentida no interior. Temos menos alunos, não podemos ter todas as respostas em todo lado. É importante olhar esta dimensão da rede como algo estruturante para não penalizarmos muito as crianças e os jovens e não ficarmos mais para trás. Portanto, esta dimensão multidimensional, nós estamos, ao que tudo indica, na reta final de uma pandemia e ficaram marcas, e importa continuar a ter presente a importância do apoio às crianças e também aos professores, em termos de bem-estar, de estabilidade emocional. E houve muitos municípios, e o próprio Ministério da Educação investiu em técnicos qualificados, técnicos especializados, as equipas multidisciplinares, o PDPSC da parte do Ministério é muito essa dinâmica, as equipas multidisciplinares dos municípios, que também muitos têm mais alargadas, bem alargadas, mas esta dimensão é particularmente importante. E aqui esta frase de baixo, que é uma frase relevante, que é compromisso, diálogo, entendimento para encontrar o caminho que nos leve mais além. Só duas sugestões considero mais relevantes. Uma primeira tem a ver com a própria organização no território. É preciso haver documentos de compromisso mútuo. É fundamental haver compromissos mútuos. Quando se diz aqui tocar outras áreas, por exemplo, a Academia STEM encaixa perfeitamente nesta estratégia de afirmação de território. E já estou a dizer de território, já não só de município, porque no fundo a própria Academia STEM Mangualde foi criando a rede, uma rede de cúmplices que vão aprendendo uns com os outros e estão fazendo o caminho. Portanto, esta é uma dimensão que me parece particularmente importante, a ligação a parceiros. Não deixar de ter ligação às universidades. Não deixar de ter ligação a parceiros privados. Pensar numa lógica que seja geradora de expectativas de emprego por parte dos jovens, parece-nos ser particularmente relevante. Este é o ponto em que estamos, com os dados mais recentes, relativamente a taxas de retenção dos diferentes ciclos de estudo. A nossa reflexão levou-nos a apresentar umas propostas às CCDRs relativamente a que indicadores, quando eu vos dizia há bocadinho, havia que cumprir determinados resultados. Fomos desafiados pela CCDR do Centro e do Norte a apresentarmos uma proposta sobre aquilo que poderiam ser indicadores. E nós apresentámos 3 indicadores. Um indicador que tem a ver com medidas, há planos maiores, há planos mais pequenos, medidas no sentido de focar naquilo que se considera determinante, e não queremos fazer 50 coisas porque depois perdemos o rumo. Um indicador ligado a resultados académicos, ou seja, esta ideia do ciclo de estudos como unidade de referência, e um indicador ligado às questões sociais, olhar o ciclo de estudos ligando a serem alunos com ASE ou não serem alunos com ASE. Nota final, último slide. A Academia STEM encaixa de modo pleno, faz todo o sentido em toda esta exposição que estive a fazer convosco, pelas razões expostas. Deixava, de qualquer forma, o desafio, que é dar consistência ao trabalho que é feito e estender a rede. Parece-nos muito importante esta troca de experiências, esta aprendizagem, e de algum modo Mangualde tornou-se uma referência e uma luz que se foi espalhando num conjunto de centros que, a quando deste próximo quadro comunitário, têm condições de ir mais além. Muito obrigado pelo vosso convite, parabéns à Academia, ao município e às escolas de Mangualde e ao Sr. Diretor do Centro de Formação. Muito obrigado. Efetivamente, se tivéssemos
preparado as ideias em conjunto, era obviamente. E a questão do combinarmos a coisa é que, de facto, hoje em dia, às vezes digo às pessoas, se pensarmos um pouco de educação, e se perdemos meia hora só para pensar, fechar os olhos e pensar, não há outro caminho do caminho que estamos a fazer em Portugal. E se não o fizermos agora, vamos fazer daqui a 10 anos. Entretanto, perdemos uma geração. Portanto, basta lermos um pouco, basta pensarmos um pouco o que está acontecendo na escola que queremos hoje. E este caminho foi aqui, este percurso que disse foi excelente, tinha meia hora para falar e que eu usou muito bem, e ficaríamos horas a falar sobre isto. É isto que nós estamos a falar, que precisamos para a educação do nosso país. Estamos em 2022. A escola tem de ser diferente daquela que eu fui aluno, porque a sociedade é diferente daquela que eu fui aluno. Que vamos precisar, veja o que está acontecendo na nossa Europa, a cidadania que nós precisamos ter, a perspectiva que nós precisamos ter isso. E é todo este caminho que está a ser feito, que aqui nos mostrou, e obrigado, e fico muito feliz por considerar que este está a ser o nosso percurso, porque de facto também nós fizemos pensar nisto, foi pensarmos no que queríamos, efetivamente, e o que nunca estava a acontecer. Portanto, isto não é uma questão de modas, como alguns dizem, ou uma questão, se calhar, até de política partidária, também como alguns dizem, não é? É uma questão de educação. Aliás, falando de política partidária, basta, por exemplo, vermos o que está acontecendo na Ilha da Madeira, num governo que é diferente do governo daqui, e se estivermos lá num encontro, é isto que se lá fala. Não é? Porque se pensar na educação, é isto que queremos. Temos 2 minutos para uma pergunta que alguém queira fazer. Final, portanto, para passarmos ao seguinte, sei que se calhar havia muitas questões, estamos juntos aí no intervalo do café, no intervalo do almoço, portanto, aproveitem, temos connosco o Dr. Fateixa para questões, mas se alguém quiser fazer alguma questão ainda, eu passaria a palavra. Penso que não, foi esclarecedor este subpercurso. Claro que sim, portanto, agora finalmente, tem a palavra. Só um comentário, que não foi aqui muito frisado na intervenção, que é a possibilidade, nesta altura, e digo possibilidade porque o contexto de responsabilidades autárquicas no momento coloca em cima da mesa a possibilidade de olhar em simultâneo para o que temos no território, o que queremos ter no território, em termos de educação, ação social e saúde. São dimensões que vale muito a pena, faz todo o sentido olhar em conjunto. Quando há bocadinho falávamos, uma das vantagens da Academia STEB, ou dos desafios, é quebrar a barreira entre a matemática, a tecnologia, etc. Ok? E aqui nós temos a educação, a segurança social, o Ministério da Saúde. Agora podemos ter olhares sobre realidades comuns pelo facto das responsabilidades autárquicas terem crescido. Quem são as crianças, verdadeiramente as crianças e os jovens, que são objeto de respostas sociais muito mais diferenciadas. Apoios sociais que a Segurança Social sabe, mas que a escola verdadeiramente não sabe. Ou são detectados casos em que é importante uma determinada consulta, uma determinada resposta médica, ou um determinado exame. Isto tem aparecido muito no PDPSC, por exemplo, terapeutas da fala que sinalizam crianças que deverão ter um outro tipo de resposta. Ok. Isto pode provocar uma outra dinâmica, esta conjunção da educação com a ação social e com a saúde pode provocar uma outra dinâmica que seja mais inclusiva, que seja mais justa e permite, no fundo, criar políticas locais de acordo com a realidade, não é? Mas políticas locais que sejam respostas novas e que sirvam a população e os jovens em concreto. Sem dúvida, e penso que vamos ter também a oportunidade de amanhã falar nisso. Há uma sessão amanhã no início com 3 municípios, o de Mangualde, obviamente, portanto, o município da Maia e o município da Albergaria, e vamos ter essa oportunidade de ver este trabalho disso. Também falou aqui uma questão, agora, a propósito das disciplinas. Estão lá alguns pensar, estamos a falar em STEM, matemática, isso? Não. Estamos a falar de uma metodologia de trabalho. Um dos projetos bandeiras que nós temos no Adolfo, um projeto tanto europeu, Erasmus, que coordenamos com vários países e que vão começar cada vez mais agora a ver falar nele, está aqui a coordenadora dele, que é o Stream This Team. Foi juntar o R, do reading, da escrita, ao STEAM, que já tinha as artes.
disse time, porque é tudo trabalho em equipa. E, portanto, não é só estas disciplinas. Aliás, na Academia de Setembro temos mais disciplinas envolvidas. E nós, que esse projeto europeu, tal e a Fátima, amanhã também iremos falar sobre ele, fizemos deixar ali um erro, que a leitura, a escrita, é esta metodologia de trabalho. Quando os nossos alunos vão à Universidade Católica em Viseu ou outro, quando vão às empresas, tudo isto que aqui está, eu não vou falar mais. Muito obrigado pelo fantástico por estar connosco. Passo à ação seguinte, que não sei se o Rui falou que disse. Desculpa, voltamos ao final. Eu pensei que eu estava a pensar que eras o orador seguinte, portanto, eu estava. Diz Rui, se faz favor. Ao microfone, penso eu, Fátima. Não sei se é possível. A tua voz é a voz de professor, portanto. Mas está aí já. Cumprimentar aos presentes, agradecer naturalmente as palavras do Dr. José Teixa e dizer que esta relação escola-Câmara, Associação de Pais, empresas, está muito focada, está muito presente naquilo que é a nossa ação enquanto município. Dizer que ontem reunimos na Câmara a escola, empresários e município, para discutirmos a questão dos centros tecnológicos especializados, que estão aí as candidaturas abertas. Foi, de facto, um passo importante. Aliás, houve empresários que deixaram este testemunho, estavam muito satisfeitos, porque em 30 anos de empresário em Mangual nunca tinham estado a participar em reuniões para se definir centros tecnológicos especializados. E, portanto, estamos no bom caminho, mas há aqui um desafio que eu gostaria de partilhar consigo e que me preocupa. Nós hoje temos um perfil do aluno que vai para o ensino de dupla certificação. Temos um perfil de aluno. Sabemos que a grande maioria destes alunos vão para esta opção porque já têm retenções. Os alunos já têm retenções, que têm notas baixas, têm resultados académicos baixos, e este é o perfil do aluno que está neste ensino. Ora, aqui está um desafio muito grande para as comunidades, para nós, município, para a escola, para os pais, sobretudo para as famílias. Como é que mudamos este paradigma? Como é que podemos trabalhar juntos para mudar este paradigma de começar a encaminhar alunos com notas boas ou muito boas também para esta via de dupla certificação? Nós vamos investir centenas de milhares de euros no país. Estamos a falar de milhões, muitos milhões de euros que vão ser investidos num país em centros tecnológicos especializados. É uma oportunidade enorme para territórios como Mangualde e outros semelhantes. Por isso, eu gostaria de perceber, ou de lançar aqui essa questão, como é que podemos trabalhar esta mudança de paradigma para que possamos ter no futuro alunos com boas notas a frequentar o ensino profissional, nós chamamos de ensino secundário profissional. Era isto. Eu gostava de ter a resposta. Mas eu penso que parte das questões estão... Há aqui uma combinatória entre representação social, para muitos ainda estamos no liceu e na escola técnica, representação social. Por vezes também a classe docente também tem as suas responsabilidades. O conjunto dos professores, na minha escola isso é comum. Este é mais frágil, isto vai para o profissional. Tu tens excelentes notas, tu tens que ir para conseguires ser isto ou aquilo. Não é? Portanto, se calhar a classe docente também. E se calhar alguma flexibilização relativamente a recursos externos para poder tornar mais apetecível determinadas áreas. Numa opinião meramente pessoal, eu acho que toda a formação, até aos 18 anos, devia ocorrer exclusivamente na escola. É uma opinião pessoal, só me responsabiliza a mim. Isto é, aquilo que é feito fora da escola, antes dos 18 anos, acho que desenquadra os miúdos, os jovens desta... E muitas vezes com condições diferenciadas, até de apoio. Acho que há uma certa estimulação que é feita, por vezes, para que eles frequentem determinados cursos. Isso podia ser feito na escola. Mas a escola, para tornar os seus cursos mais apetecíveis, em algumas áreas também tem que admitir que formadores venham da escola para aquela formação. Que sejam formadores que sejam referenciais do apelo e do reconhecimento
da escolha do aluno. Portanto, acho que estamos a chegar a uma fase em que precisamos de criar como bandeiras dos estabelecimentos de ensino determinados cursos de referência, acompanhar o que é que se passou na fase seguinte, após concluírem o curso, conseguiram entrar na universidade, entraram aonde? Conseguiram entrar no mercado de trabalho, conseguiram, ou seja, quase que acompanhar o percurso de vida durante algum tempo para desmistificar a questão da menorização que por vezes é feita do profissional. E isto é uma resposta minha, não é uma resposta, digamos, politicamente correta até, mas acho que é muito importante a escola aprender com a formação profissional, desmistificar, deslicializar a escola, o secundário, e acompanhar depois os percursos. Ter uma estratégia de comunicação para isso também, parece-me ser importante. Obrigado, professor, e terminamos por aqui. E o tempo também passa ao seguinte. Obrigado. Obrigado.